Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem deste dia. Vamos ver o que o universo. Qual é o recado dessa sexta-feira? Opa, uma pulou, o 3 de copas, a celebração, o valete de paus e o 2 de espadas. O valete de paus, ele fala daquela pessoa jovem que está aprendendo. É uma pessoa, assim, muito espirituosa, uma pessoa que está sempre precisando se exercitar, gastar essa energia que Paus nos traz. Essa carta pode estar falando de pessoas ansiosas também, tipo eu, que quer tudo para ontem, faz tudo para ontem, é incrível. E aí a gente sempre vive sob uma pressão danada, né? Eu pensei, por exemplo, que nessas férias de aula eu ia conseguir relaxar, me sentir mais. Botar o pé no acelerador, digamos assim, mas não foi possível, não. Então, tô até fazendo tratamento para isso, porque esse estresse, essa ansiedade, ela acaba atrapalhando a gente. E o valete de paus é bem isso. E a gente vê ele aqui bem calmo, bem quietinho. Então, que nós possamos tirar o pé do acelerador, sabe? Tem coisas assim que eu acho que os nossos dias já passam tão depressa e nós precisamos, de uma certa maneira, fazer as coisas com calma, na medida do possível. Para vocês terem uma ideia, as minhas aulas começam em dia 5 de fevereiro. E no semestre a gente precisa apresentar 2 resenhas. Eu já tenho uma feita. Então, já li o segundo livro para fazer a próxima. Então, não há necessidade, mas é aquela coisa de saber que eu não preciso mais me preocupar com aquilo. Então, eu aproveito o meu tempo, mas de uma certa maneira isso me atrapalha também, sabe? E o valete de paus é bem isso. Aquela pessoa que tem que estar sempre em exercício, sempre se movimentando, sempre buscando desafios. E às vezes isso nos torna mais ansiosos do que nós já somos. Então nós precisamos dar uma pausa, respirar fundo, tentar brecar um pouquinho essa ansiedade, essa energia que quer levar a gente tão para frente sem necessidade daquele horário, daquele dia. Tem coisas que eu vejo pessoas na escola terminando um trabalho para ser entregue naquele dia dentro da sala de aula. Se eu fosse fazer isso, eu tenho um infarto. Mas talvez essa pessoa tá certa também, não sei, né? Então, eu sei que a gente sofre muito por isso. Então, saiu bem o valete de paus. Vamos botar o pé no acelerador, no breque ali, vamos desacelerar um pouco essa ansiedade, essa agonia que nos consome, essa coisa de querer fazer tudo para ontem e acaba trazendo mais estresse para a nossa vida. A carta do 3 de copas é aquela carta que fala que você não precisa esperar ter grandes feitos para comemorar. A gente pode comemorar qualquer coisinha que a gente consegue, qualquer oportunidade, qualquer desafio que a gente conquistou. Não precisa ser grandes feitos. Então a gente pode abrir um champanhe, abrir um vinho, realmente fazer uma comemoração. Porque cada coisa que a gente conquista é uma dádiva, cada dia que a gente acorda é uma dádiva, é uma gratidão que a gente precisa ter.
Então, se a gente fosse olhar por esse âmbito, a gente teria que acordar estourando champanhe, porque a gente acordou mais uma vez, né? Isso é muito gratificante. E a gente tem todas as oportunidades de um dia de 24 horas de fazer tudo diferente, certo? Então, a gente precisa ver a nossa vida uma comemoração diária, tá? Às vezes a gente nem tem um vinho, um espumante para a gente brindar, mas a gente pode, com um copo d'água mesmo, agradecer a Deus por mais essa dádiva, por mais esse dia e fazer um brinde à espiritualidade por ter nos concedido essa graça. O 2 de espadas, às vezes nós precisamos, decisões eu acho que a gente toma a cada instante na nossa vida, né? E só que muitas vezes a gente não quer, a gente meio que se esconde, a gente veda nossos olhos, a nossa mente, para a gente não ver que nós precisamos resolver aquele problema, mas nós precisamos. Então, por si só, nada se resolve. E eu sempre costumo pensar, acabei de falar da ansiedade de fazer as coisas tudo para ontem, mas de uma certa forma, é bom até a gente pensar isso, porque eu falo sempre para meus filhos, se vocês têm um problema para resolvê-lo, e você simplesmente finge que ele não existe, lá na frente vocês vão dar de cara com ele muito maior. Então tenta resolver que fosse uma parte, ou se você estiver ciente do dever que você tem para com esse problema, você vai juntando ideias. De repente uma ideia mais outra, você consegue ter uma outra visão de como você vai conseguir enfrentá-lo, como você vai conseguir resolvê-lo. E se a gente fechar os olhos e simplesmente desviar, lá na frente você vai topar com ele enorme e talvez você nem consiga mais resolvê-lo. E quando eles estão no nosso caminho, é porque nós precisamos. Eles são a nossa escada, o nosso degrau. Então a gente precisa saber que nós precisamos resolver ou pelo menos parte, ou pelo menos um todo, ou pelo menos ter tentativas para que a gente possa resolver esses problemas. E não adianta a gente se fechar, se munir de pensamentos de que a gente precisa resolver. Nós temos uma escolha a ser feita e ela precisa ser feita. Ela precisa ser... ela precisa, de uma certa forma, ter um direcionamento, seja agora, seja para depois. Então não adianta a gente fingir que o problema não existe, que a gente não tem nada para resolver, que está tudo 100%, porque a vida é um resolver problema a cada instante, a cada dia, a cada minuto. Então vamos resolver, gente. Não adianta a gente fingir. Peça ajuda quem quer que seja necessário. Vamos ser humilde o suficiente, né, para a gente saber que a gente sozinho não consegue resolver absolutamente nada. A culpa, a 8 de espadas aqui, ó. Então, às vezes, a gente se fecha e aí vem as culpas. Essa carta aqui, na verdade, é aquela pessoa que tá dentro de 8 espadas. Aí ela tá com as mãos amarradas, com os olhos vendados, mas ela só não sai daí porque ela não quer. Esses medos estão apenas na mente dela. Vocês veem que ele saiu do lado do 2 de espadas. São medos. Isso aqui se chama medos, de você ter que resolver um problema. Às vezes você se acha incapaz, às vezes você sente vergonha, depende do que é para resolver, ou com quem, com pessoas. Tem gente muito tímida, né? Então tem um pouco de tudo aqui. Só que nós precisamos entender que esses medos, eles estão apenas na nossa mente. Eu acho que qualquer pessoa que for, qualquer ser vivo, ele tem seus medos. Isso não quer dizer que ele não tem coragem, só que ele deixou os medos se sobressair, os medos gritarem mais alto. Então, mesmo com medo, a gente sempre precisa ir resolver o que a gente precisa, não é? Então, que a gente possa
Ao invés de se sentir culpa, ao invés de se sentir que a gente está preso e não tem um caminho, abre esses olhos. Porque às vezes, nesse 8 de espadas, também ela está com os olhos vendados. Não é essa carta, é desse baralho. No meio de 8 estacas fincadas, com as mãos presas. Ela se sente assim, mas na realidade ela não está assim, tá? Então nós precisamos tirar essa venda dos nossos olhos, seja nossos olhos da alma, para que a gente entenda que a gente é capaz sim, mesmo que parcialmente, de resolver as coisas que nós precisamos. E esses medos, essa sensação de estarmos presos, de estarmos amarrados, é o medo que faz isso, é quase um pânico, mas nós podemos resolver tudo isso, tá certo, pessoal? Essa é a mensagem desse dia, fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.